Olá, pessoal! Tô muito triste. A professora tá de máscara. Ai, mas é para o bem. Olha só, tô aqui ensinando para vocês, tentando passar só um pouquinho da fase que estamos passando. Opa, óculos embaçando. Ai, mas é assim mesmo. Meus amigos, meus amores, meus coleguinhas, estamos passando numa fase de pandemia que nós não sabemos até quando vai. Mas a professora está aqui para orientar vocês e terminar nossas aulas do primeiro livro, dessa primeira fase, para que eu possa ajudar vocês em todos os momentos possíveis. Eu vou explicar para vocês como a gente vai ter que poder, nessa fase, tirar a máscara. Todas as aulas a professora vai passar uma noçãozinha básica para vocês, de que vocês estão aí em casa, com os pais orientando, mas o que a professora puder auxiliar vocês, eu estarei aqui. Combinado? Olha só. Então, a gente tem um bichinho invisível danado aí. Nós estamos numa situação terrível. Tô morrendo de saudade de vocês, mas estou aqui do outro lado, tentando passar para vocês. Então, como nós vamos tirar essa máscara sem poder infectar e esse bichinho invisível vir nos atrapalhar? Então, quando vocês forem tirar a máscara, a professora vai tirar aqui com todo cuidado. Se for reutilizar, não colocar as mãozinhas nem aqui fora e nem aqui dentro, certo? Porque a gente não sabe onde nossas mãozinhas passou e a gente também não sabe se aqui fora ficou infectado com o bichinho invisível. Nós vamos guardar ela ou para lavar, se ela for de tecido, ou se for aquela descartável, jogar no lixo. Mas nunca pegar nela nem fora, repetindo, e nunca dentro. Porque se for reutilizar, ela vai estar infectada. Combinado? Agora vamos lá. Vamos pegar o nosso livro de ciências. A professora vai fazer o seguinte. Na segunda-feira, agora dia 4, né? Nós estamos no dia 4 hoje. Nós vamos falar sobre ciências. Amanhã, dia 5, nós vamos falar sobre história. E depois, na quarta-feira, nós vamos falar sobre geografia. Na quarta, a professora quer passar para vocês a aula de artes. E na sexta-feira, nós vamos fazer uma revisão geral para que a gente possa fazer nossas provinhas online sem dúvida nenhuma, ok? Então, nós vamos ter lá o nosso chat, que a gente vai poder falar, tirar todas as dúvidas. Vocês mandam todas as perguntinhas para a professora vai revisar toda a nossa plataforma com vocês, que eu acho que vocês já estão sabendo que nós temos um exercício aí para fazer na plataforma digital, ou quem for pegar lá no colégio, né, então vai pegar tudo impresso e vai responder juntamente com a professora se tiver dúvida. Combinado assim? Vamos lá no livro de ciências. Já pegaram o nosso livro de ciências? Vou dar um tempinho para vocês pegarem. Nós temos lá as misturas da página 4 à página 10. Então, nós vamos estar lá com as misturas. Lembram disso que a professora passou? Que elas fazem parte do nosso dia a dia, né? E aí, quais são as misturas que a gente estudou? No café da manhã, a gente já começa preparando nossas misturas, que é o café com leite. Lembra que a professora falou? Toda manhã a gente já toma o cafezinho e depois à noite, antes de dormir, antes de ceiar, também temos tipos de misturas. A professora vai declarar melhor para vocês. Vamos lá. Nós temos, então, aqui um copo com óleo, água e gelo. Nós temos quantos tipos de mistura nesse copo? 1, 2 ou 3? Quem acha que é 1 está incorreta. Quem acha que é 2 também está incorreta. Quem acha que é 3? Eu! Acertou? Por quê? Nós vamos ter a água, o gelo e o óleo, que não se mistura. É uma mistura homogênea ou heterogênea? Homo já quer dizer uma mistura. Heterogêneo, várias misturas. Ela pode ser em 2, ela pode ser em 3 ou até 4, 5, 6. Vamos lá. Então, ela é uma mistura heterogênea com 3
tipos de misturas. E o segundo copo? Ela é... Ai, a professora, será que você se lembra? Será? Olha só, nós temos a água e o gelo. Só que essa água aqui eu coloquei ela gasificada, que tem aquelas bolinhas. Já viram aquelas águas com gás? E aí? Então nós temos 3 tipos de misturas, porque nós vamos ver as bolinhas. Tudo que é visível vai se transformar num tipo de mistura. Ela vai se misturar? Não, ela vai ficar borbulhando até sair o gás. Quando sair o gás por completo, ela vai ficar em 2 fases, com a água e o gelo. Quando o gelo derreter, então ela vai se tornar homogênea. Mas aqui no caso, o que a gente está vendo, vamos pegar uma água gasificada e o gelo. Então nós vamos ter 3 tipos de misturas. Então ela será heterogênea. No terceiro copo, poxa vida, nós temos água salgada, gelo, óleo e granito. Aqui, ó, granito, o gelo, o óleo e a água. Nós vamos ter, então, 4 tipos de misturas. Sendo 4 tipos de misturas, então ela será heterogênea também. Certo? Ficou claro? Misturas homogêneas e heterogêneas. Vamos lá? Mas o que é uma mistura? Mistura é uma união de 2 ou mais substâncias. Por exemplo, temos a água, a areia, a lama. Logo, a lama é um tipo de mistura. Não é quando você faz aquela lama, ela fica meia engraxenta, né, unida, então ela vai ficar pegando, e o que vai acontecer? Ela vai ficar logo pegajosa, e aí ela vai se tornar, então, uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogênea, porque nós vamos ver a lama e vamos ver também a água misturada, que vai se tornar nela. A gente só vai ver só a lama, ou vai ver só o barro, ou vai ver só a areia, certo? Então, substâncias é todas as formas, todas as coisas, né, que envolvem nossa volta, correto? Combinado assim? Nós temos a mistura líquida, água, sal, água, mais água, açúcar, água e óleo, aqui nessa mistura. Então, nós vamos ter todas essas misturas. Eu gostaria que vocês fizessem em casa, depois que vocês puderem. Veja o vídeo e tentem fazer essas misturinhas em casa para vocês olharem a olho nu e entender melhor na prática como funciona, tá bom? Fica melhor do que a professora mostrando aqui, tá? Então, nós temos também a gasosa, né? Nossa atmosfera, o gás, o oxigênio, né? O ar que respiramos, né? E nós temos também nitrogênio, que é o gás de cozinha, né? Essa aqui, vocês, por favor, não tem nem como fazer a experiência. E além das misturas sólidas, nós temos, como, por exemplo, o ferro, o carbono, a gente vai ter essas barras de aço. Combinado assim? Vamos lá, todos os tipos de mistura. Homogêneas. Quando se mistura água que não consegue ver a separação entre elas, né? Então, nós temos a água mais o açúcar. Nós fizemos isso no laboratório, não foi, gente? E aí, o que aconteceu? A gente colocou uma colher de açúcar num copo de água e o açúcar, o que aconteceu? Ele se dissolveu. E ele acabou ficando homogêneo. A gente não conseguiu, ele ficou transparente e a gente não conseguiu mais ver o açúcar. Não foi isso? E aí, quando a gente tem, então, a água e sais minerais, né? Os sais minerais também se dissolvem e também não se percebe. Então, fica-se uma mistura homogênea. Quando a gente tem a água com álcool, quando a gente mistura a água com álcool, inclusive a gente está utilizando muito nesses dias,
para poder limpar as portas, maçanetas, né? Os cadeados, então a gente precisa limpar tudo isso, o chão. Quando a gente mistura com o álcool, ele também fica homogêneo. A gente não consegue ver mais essa mistura, mas tá lá o álcool e a água, tá? E aí a gente tem agora o heterogêneo. Quando se mistura algo que consegue ver a separação entre eles, nós temos, por exemplo, a água e o óleo. Então nós temos duas fases, né? Então tá separado, então a olho nu eu vendo, então ele vai ser uma mistura heterogênea. A professora vai enfatizar bastante sobre isso, para que vocês não tenham dúvida na hora de fazer as questões nas provas, né? E fazer também os exercícios que estarão lá na plataforma disponível para vocês, e também os exercícios que vocês vão poder pegar lá no colégio, quem não quiser fazer pela plataforma. Combinado assim? Quando nós pegamos a gasolina com a água, ela também fica separada, tá? Então a água e a gasolina também não se mistura. Então ela é uma mistura heterogênea. Quando a gente pega óleo, água e areia, então misturando isso, a areia vai para o fundo, por quê? Porque ela tem peso, ela tem quantidade e volume, peso. Então ela desce para o fundo do copo e nós temos a água e o óleo sobe. Então se divide, então nós vamos ter 3 fases: óleo, água e areia. Então ela é uma mistura heterogênea. Então aqui nós temos a serragem, a água e a areia. O que aconteceu? A serragem, por ela ser o maior o volume de que a areia, né? Então assim, ela é maior em... quando você olha a olho nu, você vê que ela é um pouquinho maior que a areia, mas ela tem o peso dela leve, então ela vai submergir, então ela vai ficar acima e a água vai se dividir, e como a areia pesa mais, então ela vai pro fundo do copo. Então nós vamos ter 3 fases aqui, se tornando então essa mistura heterogênea. O granito. O granito, ele é formado de minerais. Então ele tem várias partículas de mica, né, feldespato e quartzo. Então o que acontece? Essas misturas vão ficar a olho nu visível. Tudo que fica visível a olho nu, mais uma vez. Então a gente vai ter ela como heterogênea, né? Porque dá para ver todas as misturas que existe nela, tá? Então, analisando essa ilustração aqui, vamos ver quantas fases tem a água com o óleo, né? Nós temos 2 fases e o clipe. Aqui nós temos no fundo do copo, né, a água e o gelo. Nós vamos ter 3 fases, certo? Então, sendo assim, nós temos um outro exemplo aqui com a água, os cubos de gelo e o óleo. Nós vamos ter, então, 3 fases, certo? E eu vou ver com vocês agora, né, a nossa mistura, que a gente faz parte do nosso dia a dia, que eu falei lá no começo, que é o nosso cafezinho, né, que a gente toma toda de manhã. Então, nós vamos ver agora um videozinho que eu preparei para vocês, com umas ilustrações bem bacanas sobre filtração, catação, centrifugação e decantação. Lembra que a professora falou para vocês lá na sala de aula? Então nós vamos assistir esse vídeo, pega lá a sua pipoquinha, ok? A professora dá um tempinho e nós vamos começar daqui 1 minutinho para assistir o nosso vídeo. Smile and Learn. Nossa, que calor! Ei, olá! Estou preparando uns picolés de morango. Com o calor que está fazendo, eu fiquei com vontade. Mas para eles ficarem sólidos como estes, eu tenho que congelá-los e esperar um pouco. O quê? Você não sabe o que é sólido?
É um dos estados da matéria. Não se preocupe, eu te explico rapidinho. A matéria, a substância da qual todas as coisas são feitas, pode ser encontrada em 3 estados: líquido, como este suco de morango, sólido, como este picolé, e gasoso, como o vapor desta panela. A bebida que tomamos está em estado líquido. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está, e o volume é sempre o mesmo. As partículas estão separadas e podem se mover. Você está vendo como elas se movem? Parece que estão dançando. Os picolés que comemos estão em estado sólido. A característica principal da matéria em estado sólido é que ela tem forma e volume constantes. As partículas estão organizadas e juntinhas. Tá vendo? Por último, o estado gasoso. O vapor da panela está em estado gasoso. A matéria em estado gasoso pode mudar de volume e de forma, ocupando todo o espaço do recipiente no qual está. Viu? As partículas estão muito separadas e podem se mover livremente. Olha só, elas parecem um pouco loucas. Você entendeu tudo? Vamos revisar. A matéria pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. A matéria em estado sólido sempre tem a mesma forma e ocupa o mesmo espaço. As partículas estão organizadas e juntinhas. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está. Sempre ocupa o mesmo espaço. Além disso, as suas partículas estão separadas e podem se mover. A matéria em estado gasoso tem volume e forma variáveis. As suas partículas estão muito separadas e se movem livremente. Vai ficar pronto rapidinho. Ei, olá! Estou preparando mais picolés para vender. Ficaram tão bons que já estão acabando. Estes já estão prontos, tá vendo? Quando eles esfriaram no congelador, eles solidificaram. Você sabe o que é a solidificação? É uma das mudanças de estado da matéria. Não se preocupe, que eu vou te explicar. Como você já sabe, a matéria pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estado acontecem quando a matéria esquenta ou esfria. Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela passa para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela passa para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também podem acontecer ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido e ela passa para o estado sólido, o processo se chama solidificação. Ah, não! Os picolés derreteram! Como eu sou distraída! Você se lembra como se chama a mudança do estado sólido para o estado líquido? Fusão! A mudança do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Quando a temperatura de um sólido aumenta, as partículas que compõem a matéria começam a se separar e podem se mover com mais facilidade. Tá vendo? Quando esquentamos o líquido, ele vira gás. Você se lembra como se chamava este processo? A mudança do estado líquido para o gasoso se chama vaporização. Quando esquentamos um líquido, as partículas que compõem a matéria se separam ainda mais umas das outras e podem se mover livremente pelo espaço. E se eu fechar esta panela? O vapor, quando toca a tampa, esfria e passa do estado gasoso para o estado líquido. Você se lembra como se chama este processo? Eu já contei para você antes. A mudança do estado gasoso para o estado líquido se chama condensação. Quando um gás esfria, as partículas da matéria começam a se juntar umas com as outras e se movem mais devagar, até que a matéria passa a ser líquida. Acho que os picolés que eu coloquei para congelar já devem estar prontos. Sim, eu coloquei uma forma com líquido no congelador e depois de um tempo está sólido. A mudança do estado líquido para o sólido se chama... Vamos lá! Você sabe! Se chama solidificação. Na solidificação, as partículas da matéria ficam bem juntinhas.
por isso não podem se mover muito. E estas são as mudanças de estado da matéria. Vamos revisar? Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela muda para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela muda para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também acontecem ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido, ela vai passar para o estado sólido. Este processo se chama solidificação. Bom, agora você já conhece as mudanças de estado da matéria. Eu tenho que ir embora para atender as pessoas. Tchau! E aí, gostaram do filmezinho que a professora selecionou para vocês? É um desenho bem interativo, mas que explica muito bem sobre filtração, catação, decantação e centrifugação. Lembra que a professora falou lá com vocês na sala de aula? Então nós temos aqui, né? Todas as manhãs a gente toma um cafezinho e o que acontece? Quem acha que coar o café é decantação? Errou. Quem acha que é centrifugação? Ixi, errou mais ainda. Catação. Lembra que a professora catou feijão com vocês lá na sala de aula? E tirou todos os grãozinhos que não prestavam e as pedrinhas também? Então errou também. Mas quem acertou aqui e falou que é filtração, acertou! É isso aí. Então eu quero que vocês estudem a página 11 do livro de ciências, a página 34, que está explicando, explanando, para que vocês não possam ter tanta dificuldade também em fazer os exercícios. Combinado? Tanto lá da plataforma quanto quem responder os exercícios que irão pegar no colégio. Beleza? Mas eu vou, antes de explicar para vocês os exercícios que a gente colocou, eu quero cantar uma musiquinha com vocês. Que nós estamos passando uma situação bem complicadinha, né? E a gente quer falar um pouco de paz. Então nós vamos cantar uma musiquinha. Lembra de Michael Jackson? Quando ele cantou Huge World? Então nós vamos cantar junto. Cante comigo, que eu acho que vocês lembram dessa música. Agora em inglês, viu? Quero ver quem vai acertar. Quem é que tá bom no inglês? Vamos lá? Vamos cantar comigo? E aí? Ai, eu não sei se vocês vão acertar. Então, here to prepare a place for you and for me and the entire one race that are people dying if we're carrying on to for living, make a better place for you and for me. Acertaram? Vamos de novo? Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire one race that are people dying if we're carrying on for to living, make a better place for you and for me. Legal? Conseguiram? Então é isso aí, só pra gente cantar um pouquinho, a professora vai preparar depois as musiquinhas pra vocês, bem bacana, tá bom? E estudem, tá? Quero então agradecer vocês por todo essa sua presença, fiquem aí ligadinhos, tá? Respondem os chats e eu quero que vocês também, a gente vai explicar os exercícios e eu quero que vocês respondam. Que tiver dúvida, eu estarei à sua disposição de vocês sempre, tá? Ó, beijo no coração. Tchau, tchau. Até a próxima aula.